agora sim, teremos a nossa sessão de perguntas e respostas sobre os dados apresentados e sobre os futuros projetos da Klabin. Caso você ainda não tenha enviado a sua pergunta, clique no chat e mande a sua dúvida dizendo para quem ela é. Já recebemos aqui algumas perguntas. O Ricardo Monegalha, do Morgan Stanley, enviou 2 perguntas, na verdade, sem direcionamento, então eu vou ler e vocês me ajudam a direcionar quem vai responder. Na sua visão, o sentimento nos mercados de celulose por região é diferente hoje quando comparado com a nossa conversa na conferência de resultados? Que principal mudança no mercado chinês provavelmente abriu espaço para anúncios de aumento de preço na celulose? E a segunda pergunta é a seguinte: preços de Kraftliner pelo FOEX continuam fortes em $950 a tonelada e o câmbio favorável para a companhia, o que nas nossas contas pode gerar uma margem acima de 55%. Nos ajudaria a ter uma atualização da sensibilidade de payback, TIR, EBITDA? Quem pode responder a primeira pergunta? Obrigado, Adriana. Bom, com relação ao sentimento, mais especificamente no mercado chinês, existia toda uma expectativa de que a queda de demanda que a gente passou a enfrentar a partir de meados de maio desse ano até mais ou menos setembro, que isso de alguma forma pudesse contaminar as outras geografias. Também havia uma expectativa de que a redução de embarques, que foi substancial, só nos últimos 10 meses, ano contra ano, os embarques para a China caíram 10%. Isso, em números absolutos, significa mais ou menos 2 milhões de toneladas. Esse desvio de volumes para outras geografias não acabou impactando preço em outras geografias, simplesmente porque mercados como Europa, Estados Unidos e inclusive o Brasil continuaram com uma demanda acima das nossas expectativas, fazendo com que o mercado permanecesse forte. As movimentações da China nesse momento têm a ver muito com o fato de que o pipeline, de certa forma, ele está vazio. Essa queda de embarques expressivas fez com que a cadeia ficasse muito baixa. O Ano Novo Chinês ele começa a partir de fevereiro do ano que vem, então, tradicionalmente, os meses de novembro, dezembro e janeiro são meses mais fortes do ponto de vista de consumo, mas a gente também começa a enxergar um pouquinho de melhoria do ponto de vista das taxas de ocupação de máquina, né, de diversos segmentos de papel. Todo esse cenário acabou levando a um aumento de preço de $20, que foi anunciado recentemente agora para o mês de dezembro. Obrigada, Nico. Quem pode responder a segunda pergunta? Bem, por favor, Ivo. Ricardo, você está correto. Os fundamentos do mercado de kraft, como o Flávio explorou na apresentação, estão melhores. Os preços hoje em patamar muito saudáveis. E importante dizer, está em patamar saudável porque os fundamentos de mercado estão bons. Isso significa que o retorno econômico medido por qualquer um dos indicadores que você citou do projeto Puma II, hoje ele é melhor do que era um ano atrás e é melhor do que era no momento em que nós anunciamos o projeto. Perfeito. O Rafael Barcelos, do Santander, também tem 2 perguntas e ele também não especificou para quem seriam. A primeira, vocês poderiam comentar um pouco da dinâmica de preço de aparas e se vocês estão sofrendo alguma pressão para a queda no preço de caixas? E a segunda, vocês poderiam comentar o nível do reajuste de preços de papel cartão para 2022? A primeira pergunta, quem pega? Ana. Por favor. Os preços de aparas eles estão estáveis, algo como R$1.000 por tonelada aqui no Sudeste. Nós sempre teremos pressão de otimização de custos, claro, mas a demanda continua boa e a projeção para a gente para o próximo ano também é de uma boa demanda. Então, a gente quer manter nossas margens e manter nosso resultado nesses patamares de rentabilidade. Perfeito. E a segunda pergunta? Adriana, respondendo à questão, a gente tem fundamento muito sólido, nós temos pouca entrada de capacidade no tipo de produto que a gente faz, é um mercado mais contratado, os preços são mais estáveis e sofreram reajustes importantes ao longo de 2021. Um pedaço disso vai ser naturalmente visível em 2022,
seguindo o vencimento dos contratos. Então, reajustes superiores a 2 dígitos certamente estarão lá. Maravilha, muito obrigada. Agora a pergunta do Márcio Farid, do Goldman Sachs. Bom dia, poderia, por favor, comentar sobre a visão de oferta e demanda para o mercado de kraftliner global? Além disso, vimos algumas plantas na China, recentemente, fazendo conversão para a produção de kraftliner a partir de fibra curta. Como a Klabin se diferencia nesses produtos de outras empresas? Sou eu novamente. Por favor. Bom, primeiro a gente vê as economias maduras indo muito bem. Então, no nosso cenário de base, os Estados Unidos segue com crescimento importante, a Europa também. Os Estados Unidos é um grande player no mercado mundial de kraftliner. Ele recolheu, por exemplo, ao longo desse ano, 1 milhão de toneladas. Então, sendo o maior exportador e deixando isso no seu mercado doméstico, permitiu que os preços se comportassem como todos vimos. Nós continuamos com esse cenário de base, a gente observa entradas de capacidade, especialmente no mundo dos papéis reciclados, isso vale para os grandes continentes, Estados Unidos, Europa, Ásia, e deve trazer algum reequilíbrio de oferta e demanda, mas ainda assim mantendo os preços no patamar alto, com alguma correção na ponta final do ano. Sobre a questão específica do Eucaliner, feito 100% de fibra de eucalipto, não é trivial. A Klabin já tem isso há décadas, né? A Klabin fez uma conversão lá nos anos 2000, 2002, de uma máquina de papel jornal, máquina 6, uma máquina bastante produtiva hoje ainda, para o mundo do kraftliner, e começou, através daquela máquina, a aprender como usar eucalipto. E ela foi, sem dúvida, um grande apoio para os nossos desenvolvimentos atuais e conseguir chegar e lançar a máquina 28, a máquina 27. Assim como a gente trata a superfície, então a gente tem ali equipamentos que são específicos e que trouxeram benefícios importantes aí para esse produto. Mas certamente é uma tendência, a Klabin desafiou a indústria que é bastante ancorada em fibra longa, e isso será uma tendência para o futuro, a participação da fibra curta naturalmente nesse mercado, até porque a gente quer um produto competitivo, um produto para competir no mercado, por exemplo, dos plásticos. Excelente. Temos aqui 2 perguntas do Cole Hathorn, da Jefferies. A primeira para o Flávio. O slide 22 é interessante. A mudança do plástico para o papel tem sido visível no crescimento do volume de caixas dos seus concorrentes europeus. Mas tem-se falado sobre este crescimento ser ainda maior e seu slide sugere um aumento de 1%. Isso corrobora a visão de que a demanda pode ser melhor no futuro. Os preços globais de containerboard estão elevados e, na minha opinião, eles ficarão mais altos por mais tempo. O que vocês veem como os principais pontos positivos e negativos para o mercado em 2022? E a segunda pergunta será para o Douglas, eu já vou ler aqui. Quais são os desafios para fazer um cliente mudar de plástico para papel, ou seja, maior custo de papel versus plástico, vida útil, maquinário de embalagem no cliente? Você também pode nos dar um exemplo de quanto tempo isso pode levar desde as reuniões iniciais até a embalagem de papel chegar na linha dos clientes? Então, começamos com o Flávio, com a primeira pergunta. Obrigado. Pergunta super interessante. Primeiro, uma correção aqui. O slide não ficou muito claro, mas o volume, o que está lá é volume, tá? Em milhões de toneladas e não em percentual. Faltou a legenda. E sim, ainda como eu manifestei um pouco na minha fala, muitas das consultorias, inclusive aquelas que a Klabin trabalhou junto, ela tem uma visão mais conservadora sobre o potencial de migração. Ela olha o pedaço mais simples, onde a tecnologia não é uma barreira, a gente consegue substituir hoje alguns plásticos de forma muito direta, mas também olha o investimento feito em maquinários que fazem o envase e que, portanto, vão ter a sua depreciação e o momento correto de troca, assim como o pedaço que depende de avanço tecnológico. Então, barreiras mais complicadas, vapor da água, oxigênio para o mundo do LPB, certamente demorarão um pouco mais. Mas as consultorias tendem a colocar isso de forma mais conservadora, a gente enxerga um potencial além do que está sendo projetado. Vou trazer também um exemplo sobre a China, né? A China fez uma transformação super relevante da sua base fibrosa, ela moveu de fibras recicladas, era o maior importador mundial de fibras recicladas, e hoje coleta mais e compra mais fibra virgem, tanto em celulose como papel,
ela também fez uma transformação importante de consolidação. Então, os grandes players de papel lá hoje são maiores, fábricas menos eficientes hoje fecharam ou foram incorporadas. E ela também promove, pelo menos em volume, uma transformação muito, muito relevante no mundo dos plásticos. Então, uma parte importante dos investimentos naquele continente é justamente para atender a demanda e, portanto, boa parte desse papel vai ficar lá dentro, substituindo, por exemplo, sacolas e sacos. Bom, isso, para mim, é um cenário bem interessante e de equilíbrio e que mostra um potencial além do que está colocado até esse momento. Obrigada, Flávio. Douglas, se precisar, eu repito a pergunta. Não precisa. No passado, há 5 anos atrás, era muito mais difícil mostrar para o cliente o olhar na cadeia toda, né, do produto, ou seja, que ele olhasse os impactos e a desconexão que o produto dele em plástico teria com o consumidor e todos os custos envolvidos na cadeia. Hoje isso está muito mais fácil, então o cliente entende muito melhor a conexão que o nosso produto tem com o mercado e a embalagem de papel não tem custo acima do custo total da cadeia de outra matéria-prima. E depois do cliente decidido em mudar, em realmente fazer essa conexão para o futuro, essa conexão melhor para o futuro, no espaço de até 2 meses, a gente consegue mudar e levar esse produto para o consumidor. Perfeito, muito obrigada. Agora temos 2 perguntas do Caio Greiner, do BTG Pactual, também não direcionadas. A primeira: qual a ideia para crescimento com esta planta de MFC? Se restringiria apenas ao mercado de cartões e embalagens ou pode visar outros mercados também? E a segunda, vocês comentaram sobre esse crescimento expressivo esperado para o mercado de sacos. Como vocês pretendem atender esse crescimento? Quais os planos de expansão, conversão para sacos dentro da companhia? Quem fica com a primeira? Eu, Adriana. Por favor, Francisco. Obrigado pela pergunta. É um tema muito interessante e recorrente. A Klabin apostou aí na planta de MFC piloto. Essa planta trabalhou em plena epidemia full. Ela supriu, primeiramente, os testes que nós tínhamos dentro das nossas unidades industriais. Nós já testamos praticamente a MFC em todos os nossos tipos de papel. Quando a gente tem essa integração dentro de casa, a gente consegue fazer a gestão disso mais rapidamente. Mas nós continuamos ainda em desenvolvimentos com outros setores. A gente vê potencial hoje no mercado aí de cosméticos e alguns outros mercados que a gente tem trabalhado e certamente nós vamos ouvir falar da MFC em novos mercados, inclusive com algumas novidades que deverão vir aí no próximo ano. E a gente tem trabalhado bastante o tema, né? Você já ouviu falar de Arbon? Eu não. Vai ouvir. Quem fica com a... Obrigada, Francisco. Quem fica com a segunda, por favor, Cristiano? Obrigado. Bom, a nossa unidade de sacos, como foi colocado pelo Douglas, saiu de taxas de crescimento do uso de Sacraft, saiu de taxas de crescimento de 1% para 4%. Então, esse é um setor que a gente tem muita confiança, a gente está muito focado em crescimento, nós somos uma das poucas empresas no mundo com capacidade, por ter fibra longa, com capacidade para trazer capacidade orgânica para esse setor e, sem dúvida, está dentro das nossas prioridades. Agora, a próxima pergunta é para você, Nico, do Cadu Schmidt, do UBS. Nico, você pode comentar sobre a possibilidade de um futuro investimento para aumentar a capacidade de fluff da Klabin? É possível ter uma escala maior de máquina versus capacidades atuais? Obrigado, Adriana. Cadu, obrigado pela pergunta. Bom, com relação à linha atual, a máquina 26, a gente já opera hoje ela no limite da capacidade, né? Como eu disse anteriormente, é uma máquina que já vem performando acima da capacidade nominal, com ganhos expressivos, recordes de velocidade. A gente não enxerga nenhum aumento expressivo agora nos próximos anos. Com relação ao futuro, deixo o Cristiano comentar um pouco sobre isso. Bom, acho que, alinhado com tudo que foi dito, né, eu acho que a novidade
para que todos entendam os nossos passos daqui para frente, né? A novidade é que a Klabin consegue crescer em capacidade em todos os mercados que a gente está atuando, com algumas vantagens, mas eu vou trazer uma que é expressiva, porque são em cima de sites consolidados, né? Hoje, a gente consegue trazer aumento de capacidade e redução do número de máquinas, portanto, com maior diluição do custo fixo do site. Então, tanto em Fluff quanto no próprio Kraft e, obviamente, no Sacraft que eu trouxe aqui, a gente estuda investimentos que melhoram a rentabilidade média na companhia. Eu sempre falo que isso não é de hoje, já faz alguns anos, né? Que as capacidades novas que estão vindo nos produtos que a gente atua estão vindo com um custo caixa sempre mais alto, principalmente os nossos concorrentes, pelo acesso à floresta. No nosso caso, a gente traz sempre capacidade com custo caixa cada vez melhor, seja pela produtividade das florestas que aumentam, compensando em partes o aumento do raio, da distância média, mas principalmente pela diluição de custo fixo. E quando vai para o preço dos produtos, todos os produtos que a gente atua hoje, e eu já falo isso também já faz algum tempo, tem tendência de melhora de preços em dólar, em ganhos reais em dólar, né? Porque são produtos alinhados com essas novas tendências. Então, a gente vê a Klabin com ganho de rentabilidade futuro junto com crescimento de volume. Muito obrigada, Cristiano. Agora temos uma pergunta para o Douglas, pergunta do André Vidal, da XP Investimentos. Bom dia, parabéns pelo evento. Em caixas de papelão ondulado, 2021 foi um ano de volumes, preços e margens em alta. Como a empresa vê os preços e margem em papelão ondulado em 2022? Que tipo de impacto o ramp-up da nova máquina de Kraftliner pode ter neste mercado de papelão ondulado? Obrigado pela pergunta. Nós projetamos para o ano que vem um ano de crescimento em papelão ondulado. Nós temos tido pressão de custos, mas também nossos aumentos de preço desse ano ele traz um carrego para o ano que vem, assim que nós chamamos, né, de preços também para a média do ano que vem. Então nós esperamos no mínimo margens iguais, mas associado a uma demanda que hoje, na visão de hoje, será boa. A gente espera, com diversificação e demanda, conseguir melhorar a margem, sim, incrementar o que a gente tem hoje. Mas uma visão, no mínimo, de manutenção das nossas margens. Obrigada, Douglas. Temos aqui duas perguntas do Daniel Sasson, do Itaú. A primeira para o Cristiano. Você pode dividir conosco quais você considera que foram os principais avanços da COP26 em termos práticos? Quão rápido você acha que teremos um mercado regulado global de carbono e quando a monetização dos créditos de carbono que respeitem o princípio da adicionalidade poderia acontecer? A segunda pergunta para o Nico é a seguinte: estamos vendo hoje um gap de mais de $200 por tonelada entre os preços na Europa e na China. Vocês até se beneficiam disso, dada a redução de exposição à China nos últimos trimestres. A que você atribuiu esse gap e até quando ele pode se sustentar? Como está a demanda por celulose na Ásia? Então, a gente começa com o Cristiano, por favor. Ok, obrigado pela pergunta. Bom, a COP foi um evento especial, provavelmente fique aí para os livros da história, mas aquém daquilo que, pelo menos, é reconhecido pelos cientistas como aquilo que precisa ser feito, né? O simples fato de ter tido a COP como corpo, como instituição, ter reconhecido a fragilidade de algumas décadas de não atuação sobre o assunto, né, já é, em si, algo positivo, a humildade de reconhecer que não fez, né? Tendo como os outcomes dessa COP, obviamente, as declarações pelo fim do desmatamento já é imprescindível há algum tempo, e, sem dúvida, ter saído da COP com esse compromisso, incluindo o Estado brasileiro, é importante. A redução de metano, sem dúvida alguma, é importante para que a gente não fique focado especificamente no CO2, e o metano tem sua importância
também, né, no efeito do aquecimento global. Agora, indo para o lado prático, que eu entendo que seja a segunda parte da sua pergunta, a Klabin ela tem sido muito vocal sobre esse assunto. Isso foi uma escolha pensada entre nós diretores. A gente junto avaliou qual seria o nível de exposição que a gente teria encarando esse assunto com a necessidade, com a emergência que ele teria. E a gente costuma trazer esse assunto sem balas de prata, sem soluções milagrosas. E toda vez que a gente fala sobre o mercado de carbono, a gente sim tem uma expectativa positiva, mas a gente prefere começar dizendo que mais importante do que o mercado de carbono, o mercado regulado de carbono, principalmente, né, que ele vai trazer, sem dúvida alguma, um incentivo para que as boas empresas, falando do setor privado, invistam cada vez mais em redução da emissão de CO2 e penalize aqueles que não fizerem, mas, mais do que isso, é a garantia da contabilidade do físico com essas intenções comerciais do mercado de carbono. Portanto, garantir que essa molécula extraída da atmosfera ela só possa ser comercializada a partir desse conceito e levando sempre em consideração o objetivo do país, portanto, a INDC no país, essa é uma bandeira que nós, na Klabin, a gente sempre traz primeiro para esse contexto, que é o contexto real de trabalhar diretamente com a ambição da redução da temperatura do planeta, ou pelo menos com a contenção da temperatura do planeta. Oportunidades. Como o Chico falou, bem colocado e bem explicado, bem didático, a adicionalidade significa algo que você ainda não fez. Nós precisamos extrair mais moléculas e, a partir dessa nova extração, que pode ser tecnologia, uma troca de equipamento. Ele mesmo trouxe, o Francisco trouxe uma tecnologia que é a gaseificação da biomassa, retirando o consumo de óleo combustível, né? Tecnologias como essas, tá? Terão uma forma, um processo, um protocolo e regramento para que se considere adicionalidade. Isso vai gerar um certificado, esse certificado pode ser comercializado. O valor dele, o valor desse certificado, hoje a gente vê em alguns no mercado voluntário comercializados a $5 e a gente vê em alguns mercados regulados, principalmente no hemisfério norte, a $50 ou mais, né? O importante é achar um equilíbrio disso. Por isso, a importância do mercado regulado global, para que a gente faça o encontro, né, dessa demanda com uma boa parte da oferta que virá de ativos brasileiros, né? Então, é uma realidade, o acordo está assinado, agora precisa traduzir isso em legislação dentro dos países, há compromissos, certamente a COP do Egito, até lá, essas coisas terão que acontecer, senão haverá uma decepção global o que joga a favor da COP ter sido um ambiente extremamente plural, com o envolvimento de muitas pessoas, joga contra na próxima daqueles que não entregarem aquilo que foi prometido, porque a cobrança virá, né? Cabe a nós entregarmos. Excelente. Nico, sua vez. Oi, Daniel, bom dia, obrigado pela pergunta. Essa diferença de mais de $200 de preço entre Europa e China, ela se explica por algumas questões, né? Acho que o primeiro ponto a ressaltar logo no início do terceiro trimestre, a gente viu um governo chinês colocar algum tipo de restrição, fazer um enxugamento de liquidez do mercado na tentativa de conter a inflação de preços acelerada que se viu durante o primeiro semestre do ano. O segundo ponto a ressaltar é um mercado doméstico da China que vinha sendo bastante pressionado por conta da incapacidade da China de exportar devido às restrições logísticas. E o terceiro ponto, não menos importante, trata a restrição ao uso de carvão como matriz energética, que acabou impactando diversas indústrias dentro da China. Por outro lado, do lado da Europa, a gente viu uma Europa crescendo forte, nós vimos uma Europa, vários clientes performando pelo menos 20% acima do orçado para o ano,
uma demanda por embalagens, por papéis especiais, né? Inclusive tixo institucional voltando, e isso acabou fazendo com que a demanda na Europa permanecesse robusta. Esse gap de preços, eu só vejo ele diminuir, mas não por conta de uma eventual redução de preços na Europa, ao contrário, por conta de um aumento de preços na China, né? A perspectiva para a Europa, pelo menos a curto prazo, ela permanece bastante positiva, e na China a gente começa a enxergar, pelo menos nos meses agora de dezembro até meados do ano novo chinês, que vai se dar em fevereiro do ano que vem, um mercado ainda bastante robusto do ponto de vista de demanda e com crescimento. Muito obrigada. Temos aqui 2 perguntas do George Staphos, do Bank of America Merrill Lynch. A primeira para o Douglas ou para o Flávio. Em quais mercados finais vocês estão vendo que o Eucaliner tem tido dificuldade de desempenho? E a segunda pode ser para o Cristiano ou para o Marcos Ivo. Obrigado a vocês e demais diretores pela apresentação. É possível discutir qual volume de produção a Klabin deve ter até 2030 e quando terá início a próxima fase dos projetos de investimento? Então, primeira pergunta, Flávio. Oi, George. Não é dificuldade de desempenho. Eu gosto demais do conceito de fibra certa. Fibra longa onde você precisa, fibras recicladas onde você precisa, fibras curtas onde ela faz mais sentido. Nós temos uma essência, o Eucaliner especialmente, para os produtos mais leves ou intermediários. Então, a gente não está lá disputando os mercados de caixas industriais ou muito pesadas. O Eucaliner também permite que você desempenhe melhor nas suas onduladeiras. Então, a gente também não vê agregar muito valor em mercados onde o parque tecnológico de conversão é defasado. Lá ele não vai conseguir extrair valor disso. No entanto, no mercado mais premium, no mercado mais associado à indústria de alimentos, proteínas, frutas, legumes e verduras, e em máquinas velozes, faz bastante sentido. Outro mercado em que ele performa muito bem, já que a gente não quer receber caixas em casa superdimensionadas, ninguém quer, com espaços vazios ou pesadas demais, mas a gente quer receber em casa caixas que a qualidade de impressão nos surpreenda. E o Eucaliner certamente desempenha muito bem nessa região, tanto no Eucaliner White, nas caixas ainda mais premium, como no Eucaliner convencional, já que é bastante mais liso do que os produtos convencionais. Muito obrigado. Perfeito. E obrigado pela pergunta. Acho que a resposta ela pode ser dada, ou seja, onde estaremos em 2030, né? Eu acho que pode ser dada um pouco contando a própria história, né? Onde a Klabin estava há 10 anos atrás, né? Então, a Klabin, há 10 anos atrás, era uma empresa de 1,5 milhão de toneladas, bem estabelecida nos seus mercados, já em embalagens, tendo consistência na relação com seus clientes, já naquela época extremamente voltada para alimentos, para mercado com altíssima resiliência em qualquer mercado, crescendo acima do PIB, etc. A Klabin de hoje, eu já vou considerar o hoje, né? Então, nós éramos 1,5 milhão há 10 anos atrás. Tá? Vou falar só de volume aqui, o EBITDA, obviamente, é público, vocês podem ver o múltiplo de vezes que o EBITDA também cresceu. Mas há 10 anos, então, nós saímos de uma empresa de 1,5 milhão de toneladas para uma empresa hoje já dando o volume da máquina 28, uma vez que está em construção e com alguma confiança a gente mostrou para vocês que entrega aquilo que fala, né? É uma empresa, então, com a máquina 28 de 4,7 milhões de toneladas. Portanto, 1,5 milhão há 10 anos atrás para 4,7 milhões de toneladas. E mais sólida ainda do que estava, né? Durante esse período, nós nos desafiamos em várias coisas, entre elas pesquisa e desenvolvimento, inovação, né? Estabelecer movimentos culturais dentro da companhia que puxasse a atitude voltada para o crescimento, né? Então, a gente tem confiança de que esse ritmo de crescimento da companhia até hoje, nós temos total condição de estabelecer o mesmo ritmo para os próximos 10 anos.
Excelente. Quantas perguntas interessantes, né? Quantos temas conseguimos abordar aqui na nossa sessão de perguntas e respostas. Infelizmente, o tempo da nossa sessão se esgotou. Muito obrigada a todos que contribuíram com as suas perguntas e também a todos que aceitaram o convite da